Bem, nessa aula de hoje nós iremos estudar os componentes SOT. SOT. SOT quer dizer Single Outline Transistores ou transistores de uso geral. São componentes como esses aqui. Então você vê aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa placa que eu estou usando aqui para essa demonstração, para essa aula, é a placa de um notebook. Mas poderia ser a placa de um computador desktop, de uma TV, de uma Xbox, de qualquer equipamento eletrônico digital, onde houver processadores, memórias e circuitos integrados hoje na eletrônica digital, esses componentes estão presentes. O componente SOT, esse aqui, esse ou esses três aqui, ele pode ser dividido em 3 categorias. Ou seja, esse componente aqui, com o mesmo aspecto, 2 terminais de um lado e um terminalzinho do outro. Ele também pode ter 3 terminais de um lado e apenas um do outro lado. Ele pode ser transistor MOSFET. Ele será um MOSFET quando ele estiver controlando uma tensão. Ele pode ser transistor bipolar quando ele estiver controlando uma corrente elétrica. Ou pode ser um MOSFET ou um transistor bipolar quando ele estiver trabalhando, chaveando, ou seja, fazendo uma frequência, ligando e desligando alguma coisa. No caso do processo de chaveamento, o transistor bipolar e o transistor MOSFET fazem a mesma função. A diferença, no caso, é que o transistor MOSFET é mais rápido, muito mais rápido e mais eficiente no trabalho. Porém, é muitas vezes mais sensível que o transistor bipolar. Sensível ao campo magnético, sensível à eletrostática. E, portanto, onde existem esses transistorezinhos, esses componentezinhos SOT, existe também aqui a possibilidade muito grande de um defeito. Então, vamos lá. Primeiro, onde eu devo dar importância a esses componentes SOT? Naturalmente, em todos os lugares da placa, eles são importantes, mas a preocupação maior é quando eles estiverem polarizando circuitos integrados, auxiliando no trabalho, na operação de circuitos integrados. Então veja que existem circuitos e eles estão presentes onde tem esses circuitos. Então o SOT, ele é assim. Em alguns casos, o fabricante da placa, atendendo a um padrão chamado IDE, ele coloca a posição dos terminais do componente. Por exemplo, esse aqui, que eu estou tocando nele, perceba que aqui, ó, isso aqui parece um O, mas é um D, que quer dizer dreno. Já aqui, ó, tem um Gzinho, ó, quer dizer gate. E esse aqui é supridouro. Então, dreno, gate e supridouro. A mesma coisa aqui, ó, dreno, gate e supridouro, né? Então, e assim sucessivamente. Nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho aqui, ó, aqui é dreno, o Dzinho aparece aqui, gate está desse lado aqui e aqui é supridouro. Aqui eu tenho dreno, gate e supridouro. Aqui dreno, gate e supridouro. Olhando para o componente, vamos tomar como exemplo esse, que é o único que está virado ao contrário. É sempre assim, o dreno é a parte de cima, o supridouro vai estar à sua direita e o gate à sua esquerda, da mesma maneira dos transistores MOSFET de potência que a gente já estudou em aulas anteriores. Como é que é o teste desse componente?
é da mesma maneira que nós testamos os transistores lá do regulador DC-DC. Ou seja, no caso aqui, não existe aquela situação em que você tem drive, acionador e chaveador. Não, isso é lá nos reguladores DC-DC. Mas aqui tem dreno, gate e supridouro. A gente já aprendeu que somente o supridouro pode dar zero em relação à carcaça. Então, se eu pego o multímetro, coloco o multímetro na escala de símbolo do diodo, aplico a ponteira vermelha do multímetro na carcaça da placa e toco com a ponteira preta nos terminais do componente, apenas o supridouro poderá dar zero. Gate, aqui no caso gate, esse aqui não pode dar zero, e dreno aqui não pode dar zero. Dreno não pode dar zero porque é por onde entra a tensão. Gate não pode dar zero, que é por onde entra o sinal de clock, a frequência. Então veja, esse componente ele tem dreno, gate e supridouro se ele for um transistor MOSFET. Mas nessa mesma pastilha ele pode ser um transistor bipolar. Quando ele for um transistor bipolar, os terminais chamam-se coletor, base e emissor. Então, vamos ver aqui. Eu vou puxar aqui, pronto, olhando aqui aquela explicação que eu estava dando nesse instante aqui sobre a polaridade do componente. Observando esse componente aqui, olha lá. Então, lá atrás eu tenho dreno, aqui. Aqui é por onde entra a tensão, não pode dar zero. Aqui é dreno, é por onde entra a tensão, não pode dar zero. E isso se ele for um transistor MOSFET. Aqui já tem um Dzinho, dreno, é MOSFET. Aqui também tem outro Dzinho aqui, ó, dreno, é MOSFET. Então aqui é gate, aqui é supridouro. Então você tem dreno, gate e supridouro. Dreno não pode dar zero porque é aqui que entra a tensão. Gate não pode dar zero porque é por aqui que entra o sinal de clock, a frequência que vai chavear o transistor, fazendo com que passe corrente e tensão de dreno para supridouro. O supridouro pode dar zero. No entanto, não esquecer, aqui não tem aquela condição de chaveador, drive, acionador, não. Esses transistores são... Qual é a função desses transistores na placa? Eles amplificam sinais, regulam as tensões se forem MOSFET, ou regulam a corrente elétrica se forem bipolares, e os dois, sendo MOSFET ou bipolar, trabalham como chave eletrônica, ou seja, ligando e desligando o circuito em alguma função, para ligar ou desligar alguma coisa. Então, deixa-me ver se eu consigo diminuir aqui para tentar mostrar isso com mais clareza. Pronto, vamos lá. Olhando lá agora. Então, eu tenho aqui atrás dreno, aqui gate e nesse último aqui da direita, supridouro. Eu vou ver se eu consigo posicionar o multímetro aqui. Consegui. Eu vou colocar o multímetro na escala símbolo do diodo e ele já está na escala símbolo do diodo. Olha aqui, símbolo do diodo. Lá em cima aparece I, que quer dizer infinito. Vou posicioná-lo mais uma vez aqui. Pronto. Vou aplicar a ponteira vermelha na carcaça da placa. Está aqui tocando na carcaça da placa. Vou até passar para uma outra posição aqui para não atrapalhar o teste. Pronto, na carcaça da placa. E aqui ao fundo está o componente. Então, eu tenho aqui, por exemplo, olha, o componente é esse aqui, ó. Então, aqui atrás eu tenho dreno. Dreno não pode dar zero, é por onde entra a tensão. Olha lá, deu 287 ohms. Do lado de cá é gate. Gate não pode dar zero, é por onde entra o sinal. O sinal de frequência, o sinal de clock para alimentar o transistor. Já o pino da direita pode dar zero, poderá dar zero, que é o supridouro. Não quer dizer que vai, mas poderá. No caso aqui não deu zero.
No entanto, tem que haver 3 valores resistivos diferentes, um em cada terminal. Então vamos lá. No dreno eu obtive 287 ohms. No supridouro eu obtive 489, já é um outro valor. E no gate eu já obtive um outro valor completamente diferente, ó. 463. Então, 463 ohms aqui, 489 aqui e 287 aqui. 3 terminais, gate, dreno e supridouro, 3 valores diferentes. É assim que se testa esse transistor aqui, ó, o transistorzinho SOT. Da mesma maneira que se testa o transistor MOSFET de potência lá do regulador DC-DC. Então, uma resistência no dreno, uma resistência no supridouro, uma resistência no gate. Não pode haver o mesmo valor nem aqui, nem aqui e nem aqui, e não pode ter resistência zero, nem no dreno e nem no gate. Apenas no supridouro poderá existir resistência zero. Agora vem a outra questão. E se esse transistor tiver com defeito? E se eu precisar substituir esse transistor? Vamos imaginar que aqui, nesse ponto, não seja dreno, seja coletor, seja um transistor bipolar. Aqui não seja gate, seja emissor, é um transistor bipolar. E aqui não seja supridouro, aqui seja coletor, no dreno seja coletor, que é um transistor bipolar, no gate seja base, no caso de um transistor bipolar chama-se base, e onde é o supridouro, se for um transistor bipolar, chama-se emissor. Então, no caso do transistor MOSFET é dreno, gate e supridouro. No caso do transistor bipolar é base, aliás, é coletor, base e emissor. Vamos supor, vamos imaginar, né, que eu não tenha nenhuma informação sobre esse componente, ou seja, não esteja assim, ó, tá vendo o Gzinho aqui, ó, né, esse G aqui, o D aqui, ó, dreno, né, gate, supridouro, dreno, gate, supridouro, olha lá o D, ó, dreno, gate, supridouro, é porque não cabe os nomes todos, dreno, gate e supridouro. Mas vamos imaginar que não tenha nenhuma letra aqui. E eu fique na dúvida, sem saber se isso aqui trata-se de um transistor bipolar ou de um transistor MOSFET. Muito bem. A primeira coisa que eu tenho que saber, aqui não pode dar zero. Aqui é dreno ou coletor, não pode dar zero. Aqui não pode dar zero. Aqui é base, se for um transistor bipolar, ou gate, se for um transistor MOSFET. Aqui poderá dar zero. Se for emissor de um transistor, pode dar zero, pode estar indo para o terra. Ou se for supridouro de um transistor MOSFET, pode ir para o terra. Mas vamos imaginar que não deu zero, nem aqui e nem aqui. O outro teste é o seguinte, tem que ter um valor resistivo aqui, um outro valor diferente aqui e um terceiro valor aqui diferente dos outros dois. Ou seja, nenhuma resistência, nem aqui, nem aqui, nem aqui pode ser igual. Supondo que eu vá analisar esse componente e eu encontre o mesmo valor aqui e aqui. Ou encontre o mesmo valor aqui e aqui. Ou encontre zero aqui e não pode. Ou encontre zero aqui que não pode. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar uma pastinha de processador e irei passar a pasta aqui em cima, na superfície do componente. Isso irá acender a numeração que tem aqui em cima. Basta que eu pegue essa numeração, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que ao passar uma pastinha aqui em cima, no relevo do componente, a pasta de processador, acendeu assim, R15 ou R1K. Um exemplo, acendeu aqui R1K, pronto. O que é que eu vou fazer? Eu vou para uma outra placa de qualquer que seja o equipamento, não importa agora qual seja o equipamento, que tenha um componente parecido fisicamente com esse aqui. Irei passar a pasta em cima, sobre ele.
Se lá tiver também a mesma numeração, significa que trata-se do mesmo componente. É só tirá-lo de lá e o colocar aqui. É preciso lembrar o seguinte: esse componente ele está relacionado com tensão, corrente e resistência, ou seja, a tensão máxima que ele suporta, a corrente elétrica máxima que pode circular por ele e a resistência máxima que ele oferece justamente à passagem dessa tensão e dessa corrente. Então, por isso mesmo, se eu passei a pastinha aqui em cima, vi uma numeração aqui e encontrei um transistor menor que ele, como é o caso desse aqui com a mesma numeração, esse transistor não pode vir para cá. Por que não? Porque a relação tensão, corrente e resistência está diretamente agregada ao tamanho físico do componente. Então, além de ter que conter a mesma informação aqui em cima, o componente precisa ter também o mesmo tamanho físico para poder ser colocado aqui, né? Independente dele ser transistor bipolar ou ser transistor MOSFET. Eu vou tirar essa placa daqui, irei colocar uma outra placa para lhe mostrar um outro exemplo de um transistor SOT. Essa placa que está chegando aqui agora é uma placa de um televisor de LCD, né? Então aqui eu tenho uma situação onde, deixa só eu procurar ele aqui, eles são muito pequenos, eu preciso tá pesquisando para encontrar esse componente. Então vamos lá, vou organizar aqui, vou calibrar isso aqui direitinho e eu chego nele já já. Eis que eu acabei de chegar. Então tá aqui. Olha só as duas situações que eu estava explicando para você agora há pouco. Olha esse componente SOT aqui. Ele tem nítido aqui para que eu possa ver. Nítido, perfeitamente nítido. Olha lá. Dreno, gate e supridouro. Ele é um transistor MOSFET. Esses transistorzinhos MOSFETs pequenininhos assim, chamados SOT, eles também são denominados JFET. São os transistores MOSFETs, onde o circuito trabalha com pequenas tensões e muito baixas correntes, né? Então, eles não precisam de dissipador de calor, eles quase não aquecem, não esquentam, e por isso eles são adicionados em grande escala nesses circuitos, nessas regiões. Mas eles apresentam tantos problemas quanto os transistores MOSFETs de potência. Então veja só, olha lá. Dreno, gate e supridouro. Trata-se de um transistor MOSFET. Então nós já sabemos que aqui, nesse ponto, em relação à carcaça, não pode dar zero, quando a gente mede com o multímetro. Como é que a gente faz? Bota o multímetro na escala símbolo do diodo, ponteira vermelha do multímetro é aplicada na carcaça da placa. Se você não conseguir localizar a carcaça da placa, usa como referência a armadura negativa de um capacitor eletrolítico. Então, nesse circuito aqui, ó, eu vou tocar em um capacitor eletrolítico aqui, procurar um capacitor eletrolítico próximo aqui, pronto, esse aqui que eu estou tocando nele, olha aqui, pronto. Então, esse capacitor eletrolítico aqui, ó, aqui é a armadura negativa, esse ponto aqui, ó. Então, isso aqui é o referencial terra da placa. Então, onde eu adicionaria a ponteira vermelha do multímetro aqui, nesse ponto, para poder medir com a ponteira preta aqui. Então, o multímetro na escala símbolo do diodo, ponteira vermelha nesse ponto aqui, ponteira preta no dreno, não pode dar zero. Ponteira preta no gate, não pode dar zero. Ponteira preta no supridouro, poderá dar zero. Porém, mesmo que não dê zero, se houver 3 resistências aqui, as 3 têm que ser diferentes uma da outra. No caso do transistor MOSFET. Já esse outro transistor aqui, ó, olha só que coisa interessante, esse aqui, ó, não é um transistor MOSFET.
Olha o que é que tem escrito aqui em cima. Ó. Coletor, base, emissor. É um transistor bipolar. Qual é a diferença? É que esse MOSFET aqui está controlando tensão elétrica na placa. Este transistor bipolar está controlando corrente elétrica no circuito. Então, aqui controla tensão, aqui controla corrente. Esse transistor aqui é do mesmo jeito, para se medir. Multímetro na escala símbolo do diodo, ponteira vermelha aplicada na armadura negativa de um capacitor eletrolítico, se você não tiver nenhum ponto referência de terra da placa. A ponteira vermelha estando aplicada aqui, a ponteira preta toca aqui no coletor. Não pode dar zero, é por aqui que entra a tensão. Depois tira a ponteira e aplica aqui na base. Não pode dar zero, porque aqui é onde entra a corrente elétrica. Depois aplica a ponteira preta no emissor. Aqui é por onde sai e poderá ir para o terra. Portanto, esse transistor, nesta posição aqui, ele pode dar zero. Uma outra explicação interessante é o seguinte, para você saber. O transistor MOSFET, esse transistor aqui, dreno, aqui entra tensão. Coletor, aqui entra tensão. Gate, nesse transistor aqui. Então, aqui no gate desse transistor entra uma frequência, geralmente um sinal de onda quadrada, e esse pino aqui é controlado por um circuito chamado oscilador PWM. Já no caso do transistor bipolar, não. Este terminal aqui recebe uma corrente elétrica e é controlada por um resistor. Então, se você começar a observar aqui com calma, você vai ver o terminal aqui, vai ver a pequena trilha passando por aqui e vem para um resistor. Gate é controlado por um pulso elétrico vindo de um oscilador PWM. Então, há aqui um sinal elétrico digital de onda quadrada, nível 0 e nível 1, que dependendo da velocidade dele, determina a passagem de tensão daqui para aqui. Já aqui não. Aqui é controlado por um resistor, chamado resistor de base. Esse resistor é quem limita a tensão e a corrente elétrica que chega aqui na base para determinar a quantidade de tensão que deve passar do coletor para o emissor. MOSFET trabalha com pulso elétrico no gate. Bipolar trabalha com corrente elétrica na base. Um não substitui o outro na placa-mãe. Então, por isso mesmo, se não tivesse escrito aqui dreno, gate e supridouro, e não tivesse escrito aqui coletor, base e emissor, tivesse apenas o componente no seu aspecto físico, eu teria que passar uma pastinha de processador aqui em cima para acender essa leitura que está aqui em cima. Ela acende, fica bem clarinha. Aqui me parece que tem 13W5. Pronto. Eu teria que procurar, não sei, está aparecendo aqui 13W5. Então eu teria que procurar um outro componente em qualquer outro tipo de placa que tivesse essa mesma informação aqui e o mesmo tamanho físico. Pode trazer para cá que é o mesmo componente. É assim que se faz a substituição. A mesma coisa se dá aqui. Observe aqui que eu tenho aqui. Deixa eu chegar no componente, eu tenho aqui. Coletor, base, emissor. Trata-se de um transistor bipolar. Já aqui a mesma coisa. Coletor, base, emissor. Olha lá. Deixa ver se dá para você perceber aqui. É um pouco estranho, mas dá para ver. Esse componentezinho que você está vendo aqui é um resistor, pequenininho, pretinho. Então, ele liga daqui para aqui, que liga isso aqui tudinho, que pluga na base do transistor. Aqui, onde ela está plugada aqui, na base. Não é por esse lado, é pelo lado de cá. Então, a base do transistor entra aqui, que pega esse componente. Então, o transistor bipolar recebe tensão no coletor e derrama essa tensão e essa corrente de coletor para emissor
através de uma corrente elétrica na base que é controlada por um resistor. É assim que funciona o transistor bipolar. Não esquecer que o teste é o mesmo do transistor MOSFET. Ponteira vermelha na carcaça da placa, ponteira preta toca no coletor, não pode dar zero, aqui é onde entra a tensão, toca na base, não pode dar zero, aqui entra a tensão e corrente elétrica, e toca no emissor, aqui poderá dar resistência zero ou não. Se não houver resistência zero aqui, as três resistências, a do coletor, a da base e do emissor, assim como no MOSFET, a resistência de dreno, de gate e de supridouro tem que ser diferentes uma da outra. Se eu fiz esse teste e atingi esse objetivo, esse componente está normal, eu passo adiante, é assim que testa. Existe um outro tipo de transistor SOT. Essa placa também é uma controladora de TV. Eu tenho usado placas diferentes para não me ater apenas a uma placa de computador, desktop, que na verdade é a melhor que se tem para estudar essas coisas. Mas para não ficar preso a uma placa só, eu estou diversificando. Veja, por exemplo, esse conector aqui, ó, esse jack. Pronto, então esse conectorzinho aqui é um conector que leva os sinais do cabo flat para a tela de LCD. Ó. Aqui também está inclusive aberto, foi tirado o cabo flat, vou fechar aqui, ó, é a placa controladora de tela. Esse circuito aqui chama-se LVDS, Low Voltage Digital Signal, ou seja, uma placa controladora de sinais digitais de baixa voltagem para acender as telas de LCD das televisões. Então veja aqui, por exemplo, alguns exemplos aqui que eu vou te mostrar de transistores SOT. Vamos ver aqui, ó. Vou tentar ampliar aqui, puxar aqui para tentar mostrar isso aqui. Olha lá. Eu tenho aqui um transistor SOT. Por que é um transistor? Porque tem a letra Q. Né? Então, não se preocupe com essa letra aqui e nem com o número. A primeira letra é a que conta. Isso aqui agora é código da placa. A primeira letra é a letra do componente. Então, Q é transistor. Aqui é um daqueles exemplos que nós acabamos de discutir. Ou seja, não tem escrito aqui dreno, nem gate, nem supridouro, nem se é coletor, base ou emissor. Não sei se é um transistor bipolar ou se é um transistor MOSFET, mas sei de uma coisa. Aqui atrás, se for MOSFET, é dreno. Se for bipolar, é coletor. Aqui entra a tensão. Então, aqui não pode dar zero em relação à carcaça. Aqui, nesse pino aqui, ó, da esquerda, se for MOSFET, é gate. Entra um sinal de clock. Não pode dar zero. Zero é carcaça. Se for bipolar, é base. Entra corrente elétrica controlada por um resistor. Então, aqui não pode dar zero. Mas aqui poderá dar zero porque ou é um emissor de um transistor bipolar ou é o supridouro de um transistor MOSFET. Neste caso, tem que ter resistência aqui, obrigatoriamente, tem que ter resistência aqui e poderá dar zero aqui. Se houver três valores resistivos, os três têm que ser diferentes. O daqui, o daqui e o daqui tem que ser diferente. E como eu não sei se é um MOSFET ou um bipolar, eu irei passar uma pastinha de processador aqui em cima, irá acender esse número, que está aqui, geralmente é um número e uma letra, ou mais de um. É só procurar em qualquer placa um componente com as mesmas características aqui e o mesmo tamanho físico, que é o mesmo componente. E trazê-lo para cá e agregar aqui. A outra questão é aqui, ó. Observe aqui que eu tenho Q, esqueça C e esqueça I, é Q. Q é a primeira letra, é transistor. Q é transistor. Olha só. Esse tipo de transistor SOT é o mesmo transistor daqui. A única diferença é que por suportar uma corrente elétrica maior, e basta a gente ver pela grossura das trilhas, ó,
significa dizer que aqui passa uma corrente elétrica mais alta? Então, ele tem o seu dreno, se for MOSFET, ou o seu coletor, se for bipolar, em duas posições. Ele está aqui, atravessa para cá e vem aqui. Então, vamos lá. Se isso aqui fosse um transistor MOSFET, seria gate, aqui gatilho, dreno, o do meio onde entra a tensão, e supridouro. Ou seja, aqui entraria o sinal de clock, aqui entra a tensão e por aqui sai. Aqui não pode dar zero, aqui não pode dar zero, aqui poderá dar zero. Se não houver zero em nenhum dos três terminais, tem que ter um valor resistivo diferente aqui, aqui e aqui. Sendo que esse terminal daqui é o mesmo daqui. Isso aqui é a mesma coisa. Aqui e aqui é a mesma coisa. O mesmo se dá nesse aqui. Vamos imaginar agora que esse componente fosse um transistor bipolar. Como é que funciona? Funciona assim. Aqui é a base, é onde entra a corrente elétrica. Aqui é o coletor, é onde entra a tensão. E aqui é o emissor, por onde sai essa tensão. Da mesma maneira que o transistor MOSFET, olha lá, em qualquer um deles. Então, vamos tomar aqui como exemplo. Aqui e aqui não pode dar zero, porque entra tensão. Aqui não pode dar zero, porque entra corrente, se for bipolar, ou clock, se for MOSFET. Aqui poderá dar zero. Aqui pode dar zero, aqui pode dar zero, aqui pode dar zero e aqui pode dar zero, porque são saídas, sendo MOSFET ou bipolares. Então, é dessa maneira que eu testo o componente. Como não tem dizendo em nenhum dos três os terminais, ou seja, se é gate, dreno, supridouro, se é base, coletor e emissor, se eu perceber que o componente está com defeito, passo uma pastinha sobre ele aqui em cima, leio o que está escrito aqui, vou em outra placa e tiro qualquer outro componente com as mesmas características, com as mesmas informações daqui de cima e o mesmo tamanho físico, é o mesmo componente, é adequado para aqui, ok?